Seja bem-vindo ao F5 da semana. E olha, essa semana o F5 é especial. Um jogo de peso do PS5, 2 astronautas num planeta que não quer ser salvo, o encerramento de uma trilogia de horror coreano, um jogo que sobreviveu ao próprio desenvolvimento e um jogo de luta 3 vs 3 de super-heróis bem sanguinário. É hora de apertar o F5 e atualizar a sua lista de jogos. Abrindo a lista com o jogo de peso da semana, Saros é o novo jogo da Housemarque, o mesmo estúdio finlandês que fez Returnal. Você controla Arjun Devraj, um soldado mandado para investigar uma colônia perdida no planeta Carcosa, um planeta que não deveria existir no nosso mapa, e que quanto mais você olha para ele, mais ele olha de volta. Quando ele chega, o eclipse já começou, e esse eclipse não é só cenário. O eclipse em Saros é o jogo inteiro. Ele corrompe o ambiente, muda os inimigos e afeta o próprio Arjun conforme as partidas avançam. Não é enfeite de fundo, é o sistema. A Housemarque pegou o que funcionou em Returnal, cada morte ensina algo, o caos faz parte do design, e adicionou o que faltava. Progressão que fica entre uma partida e outra, uma segunda chance quando as coisas vão mal, e um protagonista com rosto e história que importa. O escudo de Arjun absorve os projéteis que os inimigos jogam nele, carregando uma arma poderosa que ele possui no braço. Basicamente, você pega o que jogam em você e devolve com o dobro de força. A Housemarque não fez Returnal 2, fez algo literalmente novo. Mas tem um ponto que a gente não pode ignorar: PS5 exclusivo, sem previsão para PC por enquanto. A Dontnod é o estúdio por trás de Life is Strange, Remember Me e Vampire, um estúdio que nunca teve medo de narrar histórias difíceis. A Felion não é diferente. 2060. A Terra está inabitável. A Agência Espacial Europeia descobre um 9º planeta no limite do Sistema Solar, Perséfone, e manda 2 astronautas para lá, Ariane e Thomas. A missão é descobrir se a humanidade pode recomeçar lá. Porém, nem tudo sai como esperado. A Felion é uma aventura em terceira pessoa onde a gente controla 2 protagonistas em perspectivas separadas. Com Ariane, exploração, travessia, escalada. Com Thomas, sobrevivência e investigação. 2 formas de jogar, 2 personalidades e um planeta que não quer ser entendido. O jogo tem entre 8 e 12 horas de duração. Não é mundo aberto. É linear com espaços que recompensam a exploração. O jogo não tem muita variação no que você faz do começo ao fim. Quem quer mecânicas mais densas pode sentir essa falta, mas quem quer uma narrativa sci-fi bonita, num ambiente diferente, vai encontrar exatamente isso. 2015, Coreia do Sul. Um jogo indie de horror aparece sem muito barulho. The Coma Cutting Class. Escola à noite, professor sombrio te perseguindo, nenhuma saída aparente. 11 anos depois, a trilogia fecha. The Coma 3 Bloodlines não abandona o que a série construiu. A mecânica de correr e se esconder ainda está lá. Você não é o monstro, você é a vítima. Mas agora a gente controla 3 personagens diferentes, cada um com habilidades que mudam completamente como você resolve cada situação. A série saiu das salas de aula e foi para Seul. Novos locais, nova lógica, novos inimigos, cada um com um jeito diferente de te caçar. O visual mantém a estética de quadrinho desenhado à mão, que é a marca da série. É tensão construída em cima de folclore coreano e segredos que vêm se acumulando há 3 jogos. Quem não jogou os anteriores pode jogar esse sem problema, mas quem acompanhou desde o começo vai sentir o peso desse encerramento de um jeito diferente. Tem demo disponível na Steam para testar antes de decidir. 4º jogo, Majin Direct Project Stories. Esse passou anos em desenvolvimento, anos de silêncio, de dúvida e fãs se perguntando se realmente iria sair. E o jogo finalmente saiu no dia 29 de abril. O mundo de Majin é de fantasia medieval no momento de virada. A cultura antiga sendo confrontada pela chegada de máquinas movidas à magia.
E a magia desse mundo não é aleatória, ela está ligada diretamente a medos e desejos de quem vive nele. Não é só cenário, é mecânica. A gente controla 2 personagens, Alistair, um veterano de guerra que trabalha como assassino contratado para uma organização secreta, e Tolen, um jovem que descobre que tem poderes, destinos opostos ligados por algo que nenhum dos dois entende ainda. O gameplay mistura a aventura com um combate por turnos usando cartas. Você explora, conversa, toma decisões e quando a briga acontece, as cartas do seu baralho definem o resultado. O jogo tem demo disponível na Steam e nas demais plataformas. Para quem quer uma narrativa densa com mecânica que vai além de clicar para continuar a história, Magia entrega. O time por trás do Killer Instinct de 2013, um dos melhores jogos de luta dos últimos 15 anos, abriu um novo estúdio. E o primeiro jogo deles é um 3 vs 3 no universo de Invincible. Não é licença jogada numa caixinha qualquer. É uma escolha feita por gente que entende de jogo de luta de verdade. Invincible Versus funciona assim. Você monta uma equipe de 3 personagens e pode trocar entre eles durante o combate, inclusive no meio de um combo. O sistema é fluido, violento e fiel ao universo das HQs e da série animada. São 18 personagens no lançamento, incluindo o Omni-Man e outros rostos conhecidos de quem acompanha Invincible. Tem ainda personagem original criado especialmente para esse jogo, em parceria com o próprio criador de Invincible. O jogo tem modo história com narrativa original, arcade, treino e multiplayer competitivo. A mecânica funciona, o visual é fiel e as finalizações entregam exatamente a brutalidade que a franquia sempre prometeu. 5 jogos, seja o Eclipse de Carcosa, Planeta Persephone, As Sombras da Coreia, O Mundo de Majin ou o Ringue Sangrento de Invincible. Essa semana tem pelo menos um jogo que vai mudar a sua lista. Deixa nos comentários qual deles vai ser. Se gostou desse F5, deixa o like. Se ainda não é inscrito, já sabe o caminho. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Dá um F5 no comentário fixado. Tem links de parceria com ofertas especiais atualizados toda semana. Um abraço e até a próxima!